Professor, então, boa noite, vou cumprimentar novamente. Primeiro, muito grato, professor, por o senhor estar aqui conosco, muito feliz mesmo. O senhor é professor, eu digo, cada um testemunho aqui que eu sempre comento, nós sempre comentamos isso nas nossas rodas, tanto de mestrados, mestrandos, doutorandos, amigos. O senhor é um dos professores mais solícitos que nós temos, né? Não importa as ações que tenha, a necessidade que tenha, se a gente caminhar materiais para o senhor sempre olha, sempre dá uma resposta, sempre mostra um caminho. Então, acho que isso é uma grandeza que nós temos do senhor dentro da academia. Então, isso é muito importante. Você é um dos grandes pesquisadores na pesquisa quantitativa relacionada hoje ao turismo no Brasil. E a gente fica muito feliz em tê-lo como amigo, muito feliz em tê-lo aqui conosco hoje. Acredito que vai ser uma hora de um grande aprendizado. Né? Entrou a Melise também, que é uma parceira sua de muitos trabalhos. Né? Ela sempre fala, comenta que começou com o senhor em relação a essa... Foi picada, né, para esse mosquito da pesquisa. O senhor foi um grande incentivador em relação a isso. Então, professor, muito grato por estar aqui conosco hoje, viu? Boa noite a todos também que estão chegando agora, boa noite a todos os amigos que já estão aqui. Professor, seja muito bem-vindo, pode dar suas boas-vindas. E tudo bem com o senhor? Tranquilinho? Tudo tranquilo, graças a Deus, ô Cálido. Graças a Deus aqui tudo bem, estamos aí no de quarentena, aí a máscara está aqui do lado, mas está tudo tranquilo. Estamos sem aula, todo mundo fazendo o trabalho em casa, e é muito bom a gente voltar ao convívio dos colegas do turismo, dos quais eu tenho tanto apreço, e rever velhos amigos e orientandos, com os quais eu tanto prazer eu tenho de trabalhar, né, Cálido? Vamos ver o que a gente pode contribuir, se a gente puder pelo menos despertar um pouquinho do desejo dessa moçada, já será um ganho. Tá bem? Estou à disposição de vocês para o que precisarem, se eu puder colaborar. Tá bem? Ai, que bom. Gente, eu quero só lembrar vocês que estou começando mais uma semana, né? Já divulgamos quem são os convidados dessa semana. Quem não assistiu algumas lives nossas de algumas semanas atrás, também já estão disponíveis alguns da nossa conversa no canal no YouTube, que é Cálidon Costa, o assunto é turismo. Entrem lá, curtam, se inscrevam no canal, né? Comentem, compartilhem. É um canal nosso, é um canal que nós compartilhamos conhecimento relacionado ao turismo. Trazemos profissionais não somente profissionais que estão no mercado, mas dentro da academia, do setor público, e a intenção nossa é poder contribuir com o turismo nacional. E principalmente no que concerne ao conhecimento, né, professor, e diminuir cada vez mais essa distância que tem entre mercado e academia. E hoje o senhor é uma prova disso, principalmente o tema que nós vamos trabalhar hoje, que é a questão que o senhor vai falar, que é a pesquisa quantitativa no turismo. E quem não conhece o professor Edar, para se apresentar rapidamente, depois vai falar um pouco sobre ele, né? O professor Edar, ele é doutor em administração pela FURG, né, pela Universidade Federal do Rio Grande, e tem seu estágio sanduíche no Instituto de Turismo e Lazer da Universidade de Economia e Administração de Viena, na Áustria. Tem um nome aqui que depois ele vai falar para mim, que é um nome que eu não me recuso até a traduzir, professor. Nem entendo, vou tentar Nem eu pronunciar. me atrevo. Nem eu me atrevo. Depois eu coloco para vocês precisar. Né? Doutor que tem essa equivalência pela Universidade do Porto, é professor do programa de pós-graduação em administração da FURG, né? É professor associado da Faculdade de Administração e Turismo da Universidade Federal de Pelotas, da UFPEL, é professor convidado do PPGTH da Univale, é membro de corpo editorial de diversas revistas, né? Desde a RBTU, da Plaid, da Tourism Management Studies, assim, então, dentre outros, revisor também de diversos periódicos e principalmente também publica muito na área do turismo, né? Você tem contribuído muito com essa dinâmica do turismo, com a compreensão da pesquisa em turismo. Então, professor, para nós é uma satisfação e uma honra tê-lo aqui. Não tenha dúvida que é uma honra nossa poder conversar com o senhor, né, nessa segunda-feira, nesse início de semana. E eu quero já começar, professor, perguntando para o senhor, assim, de fato, como foi essa trajetória, né? Contar um pouquinho para a gente, conhecer um pouco do senhor. Conte um pouco sua trajetória para nós, professor, até chegar a essas pesquisas do turismo que o senhor faz hoje, com tanta excelência. Pois é, que bom. Eu vejo também a Sara, outra colega também que já vem há longa data, a gente vem trabalhando junto, além da Melise e da Bercelli que já estavam, mas tem outros com os quais a gente convive aqui. Eu ainda não estou muito versado aqui na linguagem do Instagram, então eu não conheço os nomes de todos. A minha chegada no turismo, ela foi parte por predileção e parte pelas circunstâncias. Eu sempre tive muito gosto por trabalhar com o turismo, porque eu, como administrador, eu tenho uma predileção forte pelos serviços, porque nos serviços, pelo fato deles serem
voláteis, deles serem intangíveis, deles serem, enfim, deles desaparecerem imediatamente. Eles são, é uma indústria geralmente mais desafiadora. E dentro das indústrias de serviços, a indústria de turismo é, sem dúvida, daquelas mais inebriantes, uma das mais encantadoras, porque ela vive para gerar encantamento. E ao mesmo tempo que ela vive para gerar encantamento, ela também tem uma sensibilidade muito grande. Até poucos dias atrás o professor Ben ainda falava sobre isso. O turismo é talvez de todos os serviços um dos mais sensíveis, porque ele fica dependente de quase todas as circunstâncias. Pequenos percalços, Lucimari também chegando, boa noite, Lucimari. De todos os serviços, é talvez o mais, como já falei, o mais sensível, porque basta a explosão de um vulcão, de uma pequena epidemia, de uma greve de pilotos, a falta de combustíveis, até uma greve de caminhoneiros, não é? Pode afetar o suprimento de combustíveis e lá vai o turismo sendo impactado. Então eu sempre gostei muito do turismo. Mas durante a minha... só vou fazer uma pequena correção, Cálido. O meu doutorado, isso é cultura inútil, mas vale, o meu doutorado é na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós temos duas universidades do Rio Grande, não é? Então, isso é bem confuso. Nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é em Porto Alegre, foi onde eu fiz o meu doutorado, e temos a Universidade Federal da cidade do Rio Grande, que é onde eu trabalho atualmente, no mestrado. Então, são dois Rio Grandes. Né? Isso aí faz parte. Bom, quando eu estava para sair no sanduíche do meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu trabalhava com redes neurais artificiais, na época, em marketing, tentando segmentar consumidores, e precisava encontrar uma escola onde eu tivesse bons orientadores nessa parte mais metodológica, mais ferramenteiro. E eu, na época, tive duas opções, uma no Canadá e outra em Viena, e eu optei por Viena, com o professor Mazanek, que, coincidentemente, é o pioneiro, um dos pioneiros dos estudos quantitativos em turismo. O professor Mazanek, que não faz muito tempo se aposentou, mas ainda está orientando alguns, a Melise teve a oportunidade de conhecê-lo lá em Viena, agora quando esteve lá, bem menos tempo. O professor Mazanek é um dos pioneiros nos estudos de imagem, nos estudos de segmentação, mas ele é também uma espécie de, falando assim carinhosamente, uma espécie de professor Pardal dos métodos, porque ele descobre métodos estatísticos os mais variados para solucionar praticamente todos os grandes problemas. A gente, entre orientandos, às vezes até comentava em tom de brincadeira, a gente chama de Mazanek Tools, ou seja, ferramentas do Mazanek, porque ele consegue criar coisas verdadeiramente mirabolantes. E na época ele havia criado uma rede neural artificial para segmentar clientes turísticos, um algoritmo clusterizador. E eu olhei para aquela publicação e disse, é esse o cara que eu preciso. Paguei um preço, fui criticado na minha universidade, quando fiz a qualificação, porque alguns professores entendiam que eu deveria ir atrás da teoria e não do método. E eu argumentei na minha banca de qualificação que a teoria eu já tinha em abundância aqui no Brasil, ou mesmo a teoria publicada, mas métodos inovadores, métodos mais hard, nós tínhamos grande deficiência. E consegui convencer a banca e fui, acho que fiz uma excelente escolha. Abri essa porta lá para os pesquisadores de turismo. Em lá chegando, na Áustria, na universidade a qual eu fui, era uma universidade do governo, um centro de excelência, haviam vários departamentos, vários institutos, e entre eles tinha o Instituto de Marketing, onde se trabalha com as ferramentas mais convencionais, igual as que nós trabalhamos aqui, e o Instituto de Turismo, onde se trabalhava com ferramentas bem mais pesadas, bem mais hard. E aí eu me convenci que eu efetivamente tinha feito a melhor das melhores das escolhas, que o professor Mazanek era a referência. O Instituto foi criado por ele, fundado por ele, e acabou com a saída dele. É uma pena, porque se retransformou, ele levou boa parte da equipe para uma nova universidade, uma universidade particular, que está muito boa também, mas aonde eu fiz o sanduíche hoje está descaracterizado. Então eu acabei entrando para as pesquisas turísticas mais quantitativas, também a partir das circunstâncias que me levaram até
até esta mega escola de turismo na Áustria. Nossa, mas que delícia, né? Assim, e eu sempre falo que o senhor foi um que, de fato, abriu a porta também, né? Para os pesquisadores que foram depois do senhor, principalmente nessa questão da pesquisa quantitativa voltada ao turismo, que é direcionada a tantas ferramentas que existem hoje. Professor, já começando o nosso tema, que vamos falar hoje das pesquisas quantitativas, né? Pensando nos desafios, nas oportunidades que também nós temos dentro dessa pesquisa quantitativa, nos fale um pouquinho, professor, em relação a não existe, não é questão da comparação, mas a questão do próprio espaço que existe entre pesquisas quant e pesquisa quali hoje no Brasil, assim, principalmente no que o senhor trabalha em relação a essas pesquisas hoje. Mais a Thaís e a Jéssica. Tá bom, boa noite, gurias. Então, assim, é tão bom a gente ver esse pessoal reunido, né, para a gente conversar um pouquinho. De fato, eu abri essa porta e ela hoje permanece aberta. E isso é uma das coisas que são mais recompensadoras para mim. Porque se tem uma coisa boa na vida de um professor, é a gente ver as pessoas que nós influenciamos seguindo o nosso caminho e superando os mestres em tudo. Então, depois da minha ida, nós já conseguimos trazer para cá o professor Christian Weissmeyer, que foi o orientador da Melise lá na Áustria, mandar para lá a Melise, a Jéssica foi, hoje a Jéssica já está na Flórida, né? Enfim, nós temos essa porta aberta hoje e ela continua dando frutos, construindo ótimas referências e tudo mais. Sobre a demarcação do porquê da pesquisa quant e por que não a pesquisa quali. Ora, todos nós temos determinados viés de preferência e a minha preferência é por pesquisas quant, porque por uma questão mais de objetividade. Sempre fui muito objetivista, muito objetivo nas questões, me parece muito mais fácil de trabalhar quando a gente consegue colocar tudo no quadradinho, quantificar, comparar, testar, enfim, avaliar dessa forma. Mas cada um tem o seu perfil. As pesquisas qualitativas, elas, particularmente no turismo, elas são de incrível validade e de incrível utilidade. Eu tenho uma admiração muito grande pelos colegas que trabalham com pesquisa quali. Eu apenas não sei fazer, mas tenho um respeito muito grande. Quando se discute por que quali e por que quant, eu costumo dizer que se nós queremos conhecer um fenômeno na sua profundidade, nas suas minúcias, enfim, nas partes mais recônditas do fenômeno, nós podemos nos dar ao luxo de fazer uma pesquisa quali. Agora, uma vez esgotado este fenômeno, nós teremos a certeza de que conhecemos o fenômeno na sua plenitude, ou na sua quase plenitude. Mas nós teremos muita dificuldade em comparar esse fenômeno com outro, ou mesmo de comparar este fenômeno com ele próprio, mas numa segunda leitura, numa segunda rodada. E no turismo isso acontece com muita frequência. Nós temos, por exemplo, a questão dos destinos, ou a questão dos eventos, enfim, os produtos turísticos de um modo geral. Ora, eu posso analisar, vamos pegar o caso de um evento de porte nacional, qualquer. Vamos imaginar qualquer evento de porte nacional. Pegar lá gosta de cerveja, né, Cálido? Vamos pegar a Oktoberfest de Blumenau, né, que é um evento que a gente vai lá e se delicia. Chegou o Pablo também. Se eu for fazer uma análise qualitativa de um grande evento como o Oktoberfest de Blumenau, eu posso me dar ao luxo de investigar aspectos extremamente delicados. Eu posso chegar à conclusão de que o banheiro dos homens tinha um cheiro diferente do banheiro das mulheres, que o cheiro de uma das cozinhas era perceptível de uma outra área, que um determinado ruído de uma parcela do evento estava sendo percebido em outro canto e assim por diante. Mas, com todo esse grau de detalhamento, eu não conseguirei comparar esta Oktoberfest de Blumenau com a Oktober de Santa Cruz do Sul, com a Oktober de Munique, e também não conseguirei comparar esta mesma Oktober de Blumenau, este evento, com o evento do próximo ano, com o evento do ano anterior e assim por diante. Então, a pesquisa quantitativa tem essa característica.
Nós pegamos algumas facetas do fenômeno, que sejam facetas mensuráveis, que sejam facetas quantificáveis, transformamos elas em uma escala, construímos ou avaliamos a validade desta escala, e uma vez avaliadas essas facetas escalares, eu posso então fazer comparações, seja da amostra com a população como um todo, seja da amostra com a amostra colhida em outro evento, seja da amostra colhida no mesmo evento na próxima edição e assim por diante. Então, as pesquisas quantitativas, elas têm hoje uma aceitação muito forte no turismo. Há quem diga, inclusive, que hoje as pesquisas quant são mais aceitas do que as pesquisas quali no turismo, e eu sou obrigado a concordar, não é? Exatamente por esta questão da profissionalização, da regularidade com que os eventos estão acontecendo, da necessidade de se estabelecer parâmetros, de se estabelecer balizas de governança. Tu és um pesquisador de governança. Se estabelecer parâmetros de referência para que se possa dizer onde se precisa melhorar e onde podemos, eventualmente, não melhorar tanto. Né? Nós conseguimos ver o que nós precisamos mexer e como estamos sendo avaliados. Então, as pesquisas quant têm esta bela contribuição a dar ao turismo. Cara. Professor, primeiro quero dar um abraço para todo mundo que está chegando agora, tá? Estamos aqui com o professor Edar, né? O professor que volta a frisar, professor, que muita gente não ouviu o que eu falei no início, né? Que o senhor, sem dúvida nenhuma, é um dos professores mais solícitos que nós temos dentro do cenário acadêmico. Digo que muitos passam muitas dificuldades e encaminhamos trabalhos para o senhor dar uma olhada, o senhor sempre nos retorna, sempre com uma posição, sempre com uma solução, sempre com um caminho indicativo. Então, isso para nós é muito importante dentro da academia, esse compartilhamento, principalmente que consegue dar resposta. E a gente pensa que a pesquisa quantitativa ela tem muitos caminhos, né, professor? Ela possibilita muitos caminhos e principalmente muitas buscas de comprovações e validações que nós queremos para nossas pesquisas. E aí, hoje, nas suas pesquisas, por isso que o senhor começa, questão de pesquisa, muita pesquisa eletrônica, né, relacionada ao turismo, para onde o senhor está caminhando hoje? Para onde está caminhando as suas pesquisas, professor? Pode falar um pouquinho delas, porque eu acho que conversando, o senhor tem tantas pesquisas, tantos temas, né, que são temas muito pontuais, temas muito presentes dentro da academia, mas que também podem ser utilizados muito no mercado, que são pesquisas que eu acho que essa necessidade de também o mercado ir lá buscar, porque principalmente nós trabalhamos hoje com dados, né, professor, com informação. Sem informação nós não temos como trabalhar, né? É verdade, Cálida. Eu costumo dizer, sempre brincando, porque o meu estilo é assim, que eu não sou, na verdade, um pesquisador de turismo. Eu sou um ferramenteiro que empresta conhecimento a diversos outros pesquisadores de turismo. Tá? E neste viés, nesse modesto viés de ferramenteiro, eu tenho transitado em diversas áreas e felizmente, tenho me incorporado a grupos muito produtivos. Isso tem sido muito bom. Eu, nos últimos tempos, tenho trabalhado aqui mesmo no Rio Grande do Sul, com parcerias da FURG, da Unipampa, nós temos trabalhado bastante com o turismo eletrônico. Nós estamos vivendo aí esse período dos robôs, o período do machine learning, o período onde as máquinas estão assumindo o lugar das pessoas para fazer marketing, para prospectar clientes, para atender demandas de clientes. Hoje, as máquinas estão, em muitos lugares, assumindo o lugar do cliente, e isto é bom, por um lado, mas tem consequências muito, muito severas. E nós temos feito alguns trabalhos para avaliar o engajamento no turismo eletrônico dos consumidores, para ver até que ponto esta modalidade de turismo satisfaz ou não satisfaz os valores desejados pelas pessoas, e já verificamos que satisfaz alguns grupos, alguns perfis, e deixa de satisfazer a outros tantos perfis. Este é um trabalho com o qual nós já estamos trabalhando. Está saindo agora um artigo nosso na RB Tour a respeito disso, de alunos aqui da FURG, de Rio Grande. Enfim, nós temos trabalhado também em outro aspecto que é extremamente interessante para as escolas de turismo, que mexe particularmente com a graduação, que é a questão do pertencimento acadêmico por parte dos acadêmicos de turismo.
Isso talvez seja até uma parte das minhas predileções de pesquisa, da minha, sei lá, é quase uma teimosia de minha parte investigar o porquê que os alunos de turismo, com os quais eu convivo, em determinadas circunstâncias se envolvem com a universidade e em determinadas circunstâncias não se envolvem com a universidade. Nós temos um trabalho bem recente que está dando bons frutos também, feito com colegas também da Unipampa, da FURG e da Unipampa, onde nós estamos comparando 4 cursos de turismo aqui do Rio Grande do Sul, 2 bacharelados, 2 tecnológicos, 2 cursos em cidades polo, cidades de média para grande, com 2 cursos de áreas fronteiriças, onde as pessoas estão muito desassistidas, e temos verificado coisas muito interessantes, onde nós conseguimos comparar grupos de estudantes da própria localidade ou da própria região com aqueles grupos que vêm de longe e que têm toda uma dificuldade própria de quem veio de longe para se adequar ao meio acadêmico. E isto impacta fortemente no sentido de na forma como as pessoas se apropriam da universidade enquanto sua. É um negócio muito bonito, isso talvez faça parte das minhas inquietações de pesquisas, faz parte das minhas inquietações, certamente, verificar por que a gente olha na televisão dos Estados Unidos e vê as pessoas vestindo a camiseta da universidade como se a universidade fosse sua, fosse uma parte de si. Não é? E aqui no Brasil a gente vê quem já circula há mais tempo, como eu, né? A gente entra em determinadas universidades e as pessoas batem no peito, né? E dizem, eu sou a universidade tal. E tem outras universidades que as pessoas não estão nem aí, não é? Querem terminar o curso, querem sair e a única coisa que sabem é falar mal da universidade. A isso se chama de pertencimento, né? Então, determinados cursos conseguem fazer com que as pessoas se apropriem do curso e do pertencimento, e pertençam ao curso. Se eu não conseguir fazer com que o meu estudante, que aqui veio, se eu não conseguir fazer com que ele se aproprie do curso, dificilmente ele vai falar bem do curso lá fora. E em ele não falando bem, eu perco a possibilidade de fazer uma bela de uma propaganda boca a boca, que é aquilo que vai trazer os novos e os melhores alunos para cá. Então, esse estudo nós temos trabalhado ele recentemente, já tivemos uma publicação na RBTura, inclusive saiu em inglês esse artigo, acho que já está publicado, já está assim, e agora nós estamos com 4 universidades com uma publicação internacional, talvez deva sair agora em seguida. Bom, se eu vou te falar de todas as coisas que eu tenho feito, eu vou dar uma passada rápida aqui. Tem um trabalho muito interessante que eu gostei muito de fazer, mas ele infelizmente deu uma parada, mas eu deixo aqui como desafio para os jovens que estão nos assistindo, que é a questão da competitividade de destinos. Os destinos turísticos são produtos que precisam ser formatados, divulgados, administrados e fundamentalmente posicionados na mente dos possíveis clientes, dos possíveis visitantes, dos possíveis turistas. Quando os destinos não se posicionam adequadamente ou não sabem se posicionar adequadamente, não importa o volume de recursos que tenham, porque eles não serão atrativos aos olhos da clientela. Para que eles se posicionem, é preciso que eles sejam competitivos. E esse estudo da competitividade turística, ele avançou no Brasil, mas está longe de se esgotar. Nós tivemos uma investida, até onde eu sei, aqui no Brasil, uma investida forte dos professores da Univale e da Universidade de Caxias, o professor Francisco, o professor Silvio e a professora Sara. Eu não lembro bem quais foram os outros que tocaram o estudo da competitividade, mas eles olharam a competitividade... A Thaís, sim, a Thaís, que está aqui, a Domareschi, não é? Eles olharam a competitividade muito pelo lado de dentro, pelo lado dos recursos, pelo lado do potencial competitivo. Num momento seguinte, nós, juntamente com a Rafaela Costa, com o professor Flores, também olhamos pelo lado de fora, pelo lado do cliente, olhamos a parte da atratividade. Mas ficou faltando um terceiro elemento da competitividade, que é fundamental,
que é a questão do benefício do bem-estar, da qualidade de vida dos residentes. Porque para um destino ser competitivo, claro, ele precisa ser mais atraente do que os seus concorrentes, é óbvio. Ele precisa ter recursos a serem utilizados e ele precisa também gerar bem-estar, porque do contrário ele não se mantém, não se sustenta, não é? Então, nós temos aí um espaço grande ainda para investigar competitividade de destinos, porque deste tripé, atratividade, disponibilidade ou organização interna dos recursos e bem-estar da comunidade, apenas 2 pés estão razoavelmente conhecidos. Nós temos aí um espaço grande ainda, há algum tempo aí eu conversava com a Melise a respeito disso. Eu tenho uma parceria, eu pessoalmente tenho uma parceria com a professora Esmaranda, de uma universidade da Romênia, lá da universidade de uma cidade interiorana que se chama Cluj-Napoca. Fica lá no lugar do Drácula, bem no castelo do Drácula, atrás do castelo do Drácula. E esta cidade de Cluj-Napoca, assim como tantas outras que nós temos aqui no Brasil, ela vive da história do Drácula, vive do castelo, da do Drácula, em termos turísticos. E há um tempo já nós já temos feito alguns contatos para a gente avançar na questão da competitividade. Então existe aí para os jovens que estão nos assistindo uma oportunidade muito interessante nos estudos referentes à competitividade. Professor, só um minutinho, não importando muito, porque competitividade, nós temos a professora Thaís Domaresca aqui, né, que é uma das grandes pesquisadoras em competitividade. Certamente vai ser uma também que estará conosco aqui para falar de competitividade, pela grande contribuição que ela tem para dar para o mercado, né, para todos nós, será um prazer ouvi-la. E tem uma que, assim, só para colocar também uns amigos que estão mandando muito abraço para o senhor, professor, dizendo assim, como diz a Lucimar, né, professor maravilhoso, a Claudine que adorou ser sua aluna, que realmente é uma grande contribuição, o Tércio dizendo que mandou uma vez um e-mail para o senhor no feriado e meia hora depois eu não tinha respondido para ele. Né? Aqui o Sandro Belo fala assim que as ações que devemos qualquer ação que devemos empreender, os dados são a bússola que apontam para onde temos que caminhar, né? Essa importância de entender cada momento desse, a competitividade por dentro, por fora, entender as pessoas, essa compreensão, né? E aí, assim, grandes amigos nossos, ainda temos aqui como Itamar também, Souto, assim, muita gente mandando abraço pro senhor. E quer dizer para os colegas o seguinte, né, que nós estamos... você pode mandar a sua pergunta, tá? Pode ficar à vontade. E se eu não conseguir ler todas as perguntas de vocês, professor, você pode encaminhar para o direct dele. Sigam o professor, que certamente vocês terão um grande aprendizado, como nós temos até hoje com o professor. E a Jéssica também vem falando que vem trabalhando, que ela está trabalhando nisso, o professor que o senhor vem falando, né, dessas pesquisas. Então, o que é interessante, professor? É sempre, como o senhor disse, são lacunas que ainda tem a ser pesquisada. E são novos caminhos e sempre caminhos que a pesquisa quântica também estão oportunizando a isso. Mas você pode continuar, professor, a sua contribuição, só para colocar nosso público aqui, que os amigos todos mandando muito abraço para o senhor. E se eu não disser aqui porque foi os abraços, vão ficar muito chateado comigo depois, tá? Que legal. O Tércio me fez uma consulta e eu respondi tomando vinho para ele, foi muito legal. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Eu normalmente respondo de pronto, o mais pronto possível, porque é aquela coisa, né? Nós temos que dar solução aos nossos estudantes. Não adianta a gente ficar naquela ideia de que o estudante, principalmente o mestrando, que ele vai correr atrás do que está publicado se a gente não der aquele feedback rápido e não deixar ele dispersar muito. Porque é uma coisa natural. Quando a gente está, particularmente no mestrado, a gente tem uma dificuldade muito grande de focar em alguma coisa. A possibilidade de dispersar é muito grande, é muito ampla. Então é importante que a gente dê o feedback o mais rápido possível para não deixar a pessoa sair do trilho. Eu estava falando de algumas coisas que a gente tem feito na área quant, e eu anotei aqui, eu fiz uma colinha aqui para tentar não deixar a gente de fora. Nós temos aqui na gestão de destinos, nós fizemos um trabalho bem interessante com a Rosislene, a professora Sara, a professora Patrícia Pinto, né? Quando a gente avaliou a questão dos 2 destinos, Algarve versus Foz do Iguaçu. Mas
essa questão assim, ó, de gestão do destino, governança, não são as áreas com as quais eu mais tenha trabalhado. Mas, repito, as pesquisas quant têm tudo a colaborar. Porque não basta tu dizeres que Foz do Iguaçu tem características que eventualmente se assemelham ao Algarve. É preciso tu dizer se assemelha em quê, supera em quê, a que distância está, em quais características se assemelha, em quais características se diferencia. E por isso que a pesquisa quant é tão interessante para a governança. O estabelecimento, o trabalho de indicadores, são realmente a bússola, como disse aí o colega que participou, ou a colega, eu não peguei o nome. Sandro Belo. Sandro Belo. Sandro Belo, tá bem. Bom, a questão da gestão dos destinos é uma área na qual eu não tenho trabalhado muito, mas aqueles que quiserem trabalhar, fiquem à vontade, eu sou parceiro também para tocar nessa área. Virando a folhinha, e agora sim, o outro lado da folha, ela está um pouquinho maior, eu tenho duas linhas que eu tenho trabalhado bastante, que são a imagem do destino, né, que é onde eu tenho tido as maiores publicações, e agora mais recentemente, os eventos, gestão de evento, marketing de eventos com os colegas da Univale. A imagem de destinos, nós fizemos um trabalho enorme, eu participei, tive a grata satisfação de participar, de acompanhar a Melise ao longo da sua trajetória, desde a graduação. A Melise foi um presente que Deus me deu, e para mim não, deu para a academia como um todo, né? Porque a Melise hoje, eu brinco com ela e com o Pablo, né? Vocês são uma referência e tal, né? Mas a Melise é uma referência com todos os méritos. E na parte de imagem de destino, eu tenho trabalhado bastante com Melise, professor Francisco, Pablo, Tamires, a própria Thaís, nós trabalhamos alguma coisa de imagem, trabalhamos com a Jéssica também, na questão de imagem de destino. Acho que é um construto, particularmente os destinos litorâneos, que amadureceu, literalmente amadureceu. Levou 10 anos para amadurecer, mas amadureceu. E amadureceu pelas mãos de uma brasileira. Isso é uma coisa muito boa. Os destinos litorâneos, a mensuração dos destinos litorâneos amadureceu, pode-se dizer na última década, pelas mãos de uma brasileira. Isso está praticamente pronto. E agora nós temos que aproveitar esse conhecimento que foi construído para trabalhar outros assuntos a partir dessa escala. Usar a escala como suporte de mensuração para trabalhar outros assuntos. Nos últimos tempos, eu tenho trabalhado também pelo contato na Univale, através da professora Fabrícia, tenho trabalhado bastante com os eventos e tenho gostado muito de trabalhar com os eventos. Porque os eventos constituem ao mesmo tempo, os eventos são ao mesmo tempo, desculpem os turismólogos, eu não sou a melhor pessoa para conversar sobre teoria, mas ao meu juízo, os eventos são ao mesmo tempo um destino em si e um atrativo em si. Os destinos, via de regra, constituem uma localidade, ou enfim, e um conjunto de atrativos. E um evento precisa ser trabalhado dos dois lados, tanto como um atrativo em si, como um produto, como um destino. E na questão dos destinos, também eu tenho recebido alguns presentes. Um deles foi a Cristiane Berselli, que também vem fazendo um trabalho maravilhoso, juntamente com a professora Fabrícia, com a Tamires. A Tamires também foi outro presente que eu fui conhecer na Univale. A professora Ana Paula Som também, a gente vem trabalhando bastante. E na questão dos dos eventos, nós ainda temos, Tamires e Cristiane, nós ainda temos um caminho longo a percorrer. Explico por quê. Qualquer turismólogo que se preza haverá de dizer que todo evento gera impactos positivos e impactos negativos. E que estes impactos, inexoravelmente, interferirão na qualidade de vida dos residentes. Até aí é pacífico, ninguém haverá de duvidar. Entretanto, há que se olhar que, muitas vezes, entre os impactos e a qualidade de vida dos residentes,
existem ou podem existir determinados filtros perceptivos que levem as pessoas a perceber aqueles impactos de forma mais nociva ou de forma mais benéfica. E aí nós vamos encontrar os filtros os mais diversos. Os filtros perceptivos, desculpem, os mais diversos. A começar pela etnicidade, que é um assunto pouquíssimo estudado no Brasil e que eu venho encorajando a Tamires, encorajando a professora Fabrícia a incluir. Encorajei também o menino da gastronomia, o que fez com o professor Rodolfo, que eu esqueci agora, Álvaro, a estudar, Álvaro, a inserir também a etnicidade nas suas pesquisas, porque esse componente cultural para um país que foi construído por migrantes, ele é muito forte em algumas áreas do Brasil e modela, de certa maneira, a forma como nós enxergamos determinados benefícios ou determinados malefícios. Recentemente nós fizemos um trabalho a partir de dados, acho que da Oktober de Blumenau, não estou certo, onde nós colocamos a etnicidade como um determinante dos impactos percebidos. E verificamos que as pessoas que se identificam com a etnia predominante percebem os impactos benéficos como muito mais benéficos e praticamente não enxergam os impactos maléficos, o que é algo mais ou menos óbvio, não é? E os visitantes percebem o evento como um local apenas para encher a cara, obviamente, para se divertir, como algo mais utilitário. Nos últimos tempos, nós estamos trabalhando aqui em Pelotas, agora eu vou fazer um pouquinho de propaganda. A Cristiane Berselli se interessou por um tema extremamente relevante. Aqui em Pelotas, além da Fena Doce, nós temos um evento que ocorre anualmente, que se chama Festival Internacional de Música do Sesc. O Sesc junta músicos do mundo inteiro, música erudita, junta músicos do mundo inteiro e reúne aqui em Pelotas e ficam aqui 10 dias, 15 dias, tocando em escolas, tocando em parques, tocando em teatros, fazendo apresentações de música, não só de música clássica, também de música popular, mas é um festival internacional de música que a iniciativa privada oferece à comunidade, né, como parte do seu marketing social e tudo mais. Muito bem. A Cristiane Berselli teve uma bela de uma sacada em perguntar, espera um pouquinho, todos nós sabemos que o evento tem impactos e que os impactos se transferem à qualidade de vida das pessoas. Mas espera aí, será que no meio desta relação não está contido um filtro chamado orgulho dos pelotenses? Será que as pessoas que têm orgulho de ostentarem este festival como parte sua, que incorporam este festival, que têm um pertencimento maior por este festival, será que essas pessoas enxergam o mesmo impacto na sua qualidade de vida que aquelas que apenas enxergam o festival de forma utilitária, apenas enxergam o festival como um local para se divertir, para curtir, para apreciar a cultura? E aí nós começamos a trabalhar e vimos que o orgulho é um mediador qualificado entre os impactos e a qualidade de vida da população. Por quê? Por mais... E aí aí tem uma questão que pode até debitar o meu preconceito, não tem problema nenhum, mas por mais que se queira dizer que a qualidade de vida é algo dado pelas circunstâncias, eu me atreveria a dizer que a qualidade de vida ela é também perceptível, ela é também fruto das expectativas que cada um forma em função da sua vida. Se eu perguntar a alguém que vive numa tribo a respeito da sua qualidade de vida deste ano em relação ao ano passado, é possível que a pessoa me diga que melhorou 50%. E se eu perguntar à pessoa que vive na metrópole, talvez ela não tenha visto o mesmo ganho, talvez ela diga, olha, minha qualidade de vida melhorou só 10%. E quando a gente vai comparar os padrões em que vivem um e outro, nós vamos ver que são coisas completamente diferentes. Então, a qualidade de vida ela tem também um componente perceptivo e o orgulho, o pertencimento do evento interfere fortemente nessa qualidade de vida percebida. Mas antes, eu sei que eu já estou esticando aqui, mas antes tem uma questão que eu não gostaria de esquecer. Quando a gente fala da etnicidade... Desculpa, só me interrompendo um pouquinho, professor. Já colocando uma pitadinha aqui na pergunta aqui do Pablo.
porque são pesquisas também muito aplicadas, né, que talvez haja uma percepção até experimental, porque o Pablo pergunta assim, se você, professor, está percebendo uma atenção crescente para o turismo e a administração para as pesquisas experimentais, né? Quem sabe isso pode contribuir, se está percebendo uma crescente nessas pesquisas hoje, professor, principalmente no turismo e na administração, né, que estão mais voltadas à Sim, questão de pesquisas experimentais. E aí o senhor pode contribuir respondendo e também já continuando o que o senhor vem falando, quem sabe pode contribuir aí. sim, sem dúvida. Os experimentos, eu não sei quanto tempo nós ainda temos, o Professor, Calidon. nós temos 15 minutos só. Está voando o tempo. Isso bom. Então tá. Respondendo ao professor Pablo, os experimentos constituem uma técnica bastante inovadora, particularmente no turismo, e que vem crescendo muito interessante. Esse trabalho que nós fizemos recentemente, abordando a questão do engajamento com o turismo eletrônico, foi um trabalho experimental. Ou seja, nós montamos cenários em que os sites... o professor Pablo já tinha feito isso lá no Univale também, tem um trabalho dele muito interessante, onde nós concebemos cenários de sites eletrônicos, de sites de empresas de turismo, onde haviam referências positivas e outros sites que não haviam referências, e simulamos estímulos diferentes, e a partir desse experimento nós fizemos o trabalho. Então, respondendo ao professor Pablo, sim, espero que nós tenhamos vários outros Pablos no Brasil, né, a se interessarem pelos experimentos na área de turismo, porque eu diria assim, como o turismo vende basicamente experiência, e a experiência é algo intangível que não se pode avaliar antecipadamente, é preciso vivê-la, é importante que se tenha, na hora de conceber um novo produto turístico, um mínimo de certeza que o ambiente ou que o teatro de experiência que nós estamos concebendo vai ser minimamente atrativo. E isso se faz muito bem com experimentos. Tá? Eu ia só complementar aquela questão da etnicidade, porque eu imagino que, principalmente o pessoal mais do Sul, que se interessa por etnicidade, a etnicidade ela pode entrar tanto como um filtro perceptivo no meio, entre os impactos e a qualidade de vida, mas ela também, nas festas étnicas, ela tende a se reforçar, ela tende a se realimentar, como acontece em Munique, que as pessoas vêm para a festa para apreciar o produto étnico, mas ao mesmo tempo que elas apreciam o produto étnico, elas reforçam a sua identidade da Bavária, não é? Então era isso que eu queria colocar. Professor, Mas, sim, pode falar, professor. Pode comentar. não, só ia dizer que nós temos que conversar sobre os métodos ainda. É isso. Então não pode fugir. E só voltando um pouquinho, quando a gente pensa nessas questões, professor, que o senhor tem que ir colocando, principalmente voltado a esses dados que a gente consegue, essa possibilidade de reconhecer, de saber identidade, pertencimento, competitividade, isso tem que ser demonstrado dentro das empresas, tem que ser demonstrado para o setor público. Isso é uma questão que não pode mais ficar somente na academia. A gente vem aqui brigando muito e falando disso muito, né? Dessa diminuição e transposição desses muros. Por que isso, professor? Porque principalmente o setor público, ele procura muito ter essas respostas. E às vezes ele sempre está buscando lugares, talvez sejam lugares errados, né? Aonde encontrar essas respostas, porque as pesquisas estão aí, né? Tudo estão sendo feito, estão sendo construídos, os experimentos estão acontecendo. E claro que para ocorrer isso é necessário que tenha profissionais que façam isso. Então, por isso, como diz a Renata Paulo, né, assim, que as lives têm sido quase uma especialização, né, quase uma pós, porque na verdade são Verdade. profissionais que têm uma experiência muito grande e que são profissionais que estão conseguindo demonstrar muitas soluções para determinados problemas que nós temos aqui, digamos, que nós vivemos na sociedade, porque essa é a intenção da pesquisa. E quando a gente pensa nisso, professor, nós temos métodos a buscar, tem que ter métodos a ser utilizados corretamente. Fale um pouquinho, então, para a gente, professor, desses métodos, professor, agora que o senhor quer, que a gente pode falar, principalmente alunos que estão começando, querem se envolver na pesquisa, né? Que seja uma forma de eles entenderem alguns procedimentos, não procedimentos, alguns métodos que existem que podem ser utilizados para essa pesquisa, para encontrar a solução. E só lembrando o seguinte, professor, que não tenha dúvida que o senhor vai participar muito conosco, né, de alguns trabalhos no Brasil relacionados a essas consultorias,
porque essas ferramentas que nós precisamos hoje para, de fato, dar soluções para que tantos gestores procuram, tantas empresas também querem. Beleza. Karino, eu diria, bom, primeiro a questão do afastamento da academia ao mercado, né? A culpa maior por este afastamento, por esse distanciamento é nossa, é dos acadêmicos. Nós falamos uma linguagem bastante rebuscada, que muitas vezes o empresário não entende, e nós não fazemos questão de levar esse conhecimento até a empresa, até o mundo real. Os profissionais acadêmicos que fazem mestrado ou doutorado, que saem para a consultoria, os Calidons da vida, são muito poucos, infelizmente. Porque é muito mais cômodo a gente ficar publicando o artigo, leva ali no congresso, recebe uma crítica, refaz o artigo, até que publica, e o dia que a gente publica, levanta as mãos para o céu e solta foguetes. Bom, consegui, publiquei num periódico A2, A1, pô, aí a gente fica com a vida ganha. E, na prática, as coisas não são assim. Nós temos que colocar o conhecimento a serviço da sociedade. Esse é um desafio que fica para todos nós, da academia. Sobre os métodos Quant, eu me atreveria a dizer que nós temos, hoje à disposição, alguns métodos que são bastante simples e extremamente úteis para a vida empresarial e também úteis para a academia, e temos métodos bastante rebuscados que vivem basicamente para a academia. Muitas vezes a gente recebe trabalhos de estudantes onde eles tentam demonstrar com números um fenômeno que está sendo explicado qualitativamente. E uma série de números normalmente não diz absolutamente nada. É preciso quantificar diferenças, é preciso estabelecer médias, desvios padrão. Eu sei que os nossos jovens têm muito, no modo geral, a maioria tem pânico de matemática e pânico de estatística, assim como eu, também tenho, não é? E acredito que até a minha inserção nos cursos de turismo se dá por eu conseguir falar a língua das pessoas normais e não a língua dos matemáticos. Porque a gente entra em pânico ao ver quando colocam aqueles símbolos complexos no quadro e a gente fica no desespero. Eu diria assim, primeiro, nós temos ferramentas como as comparações de médias entre populações e entre amostras para validação de hipóteses, são extremamente úteis e necessárias e podem ser perfeitamente trabalhadas a nível de mercado. Nós, muitas vezes, queremos saber, nós temos que provar ali para o diretor de turismo, para o secretário de turismo, que uma determinada prática é mais atraente do que outra. Bom, eu posso simplesmente argumentar, mas se eu conseguir provar isso com números, e conseguir provar que a minha técnica oferece uma média significativamente maior do que a média da outra técnica, eu estarei com a vida ganha e terei contribuído para a sociedade. Nós estamos vendo isso agora no Brasil, a questão da cloroquina, apenas para exemplificar. Nós temos milhões de especialistas, hoje no Brasil todos somos especialistas, né? Nós temos milhões de especialistas dizendo que a cloroquina funciona, e outros milhões que dizem que não funciona. E até agora ninguém conseguiu fazer um teste aleatório, onde as pessoas tratadas com a cloroquina tenham tido uma melhora significativamente melhor do que aquelas que se trataram com limonada ou com benzedura. Não é? Então, é preciso quantificar e mostrar as significâncias estatísticas das diferenças. Então, estas ferramentas que a gente chama de ferramentas paramétricas, média, desvio padrão, variância, são coisas extremamente interessantes e que funcionam muito bem. Mas nós podemos, por exemplo, partir para as análises de clusters. A clusterização, para identificar segmentos latentes no corpo da sociedade, é hoje algo extremamente desafiador. Semana passada, tu trouxestes um colega de formação qualitativa, o Felipe, que acabou... É Felipe, né? Borarena, que deu uma contribuição... deu uma contribuição muito interessante, quando ele falou que a sociedade... que os segmentos naturais, que outrora eram tão naturais, hoje já não são mais tão naturais assim. A sociedade está muito mesclada. Então, estabelecer um produto turístico, criar um produto turístico e estabelecer a qual segmento ele se destina, é muito mais uma arte hoje do que uma ciência.
E para isto, a clusterização, os algoritmos clusterizadores são muito mais interessantes. Porque hoje nós já não temos mais como conceber um produto para homens e outro para mulheres, um para jovens e outro para velhos. Porque os velhos querem ser mais jovens, os jovens querem ser mais velhos, e assim por diante. A sociedade está se tornando um mix, um híbrido. Então, o que nós temos hoje, o que nós podemos fazer hoje, é o que o professor Matsanek ensina desde os anos 70, que nós temos que achar protótipos de turistas, protótipos de consumidores. Ele usa essa palavra, protótipo. O que é um protótipo? Protótipo é um turista que deseja tais e tais benefícios e que se dispõe a suportar tais e tais custos. Este é o protótipo. Que cara tem esse turista? Não sei, eu tenho que buscar, mas eu preciso identificar primeiro o protótipo. Ou seja, que tipo de produto eu preciso conceber e a que custo, que tipo de recompensas eu preciso entregar e que custos eu posso exigir por este produto turístico. A partir daí, eu posso conceber e oferecer esse produto ao mercado que o meu cliente ele vai aparecer. Que cara ele tem, se ele é mais velho, se ele é mais jovem, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é rico, se ele é pobre, não interessa. O que me interessa é que eu tenha um produto adequado a um turista ou a um consumidor que o deseja. Então, as pessoas que forem trabalhar com segmentação de mercado, com segmentação turística, certamente terão que usar algoritmos de clusterização. Bom, e depois nas pesquisas descritivas nós temos as análises fatoriais, todas elas, aí, fatorial exploratória, né, que faz os estudantes, os iniciantes de mestrado, às vezes, irem às lágrimas, porque é um negócio extremamente interessante. Os estudos de causa e efeito, né, que nós trabalhamos com as análises confirmatórias, as equações estruturais, os estudos de verificação de hipóteses, que tem aí toda essa questão envolvida hoje de modelos, validação de modelos, a questão dos efeitos, ainda hoje à tarde eu via a Jéssica colocando, se a questão dos efeitos mediadores e dos efeitos moderadores, não é? Poxa, são questões extremamente complexas que nós precisamos conhecer. Porque, veja, vou voltar de novo no exemplo da causa e da consequência. O turismo vive muito disso. Todo produto turístico tem impactos positivos e impactos negativos. E todos os impactos influenciam de alguma maneira na qualidade de vida das pessoas. Isto é verdade, é sabido. Agora, algo que não é sabido, que está aberto ainda para investigação, quais são os efeitos moderadores que podem moderar, intensificar estas consequências, essas relações, ou eventualmente minorar estas relações? Se eu conheço os moderadores destes efeitos, eu posso trabalhar, primeiro, para reduzir os impactos negativos, segundo, para potencializar os efeitos positivos, e eu posso fazer isto tanto no produto turístico quanto no imaginário das pessoas que vão participar deste evento, que vão consumir este produto turístico. Ou seja, eu posso trabalhar tanto ao nível dos atributos do produto, quanto ao nível da posição ou do posicionamento do produto na mente de cada turista. Então, vai lá. Desculpa, conclua. Porque, professor, eu não posso finalizar sem me despedir do senhor, nós temos apenas 2 minutos. E aqui muitos comentários, muitos abraços. A Jéssica fala uma coisa assim, né? 1 mês com o professor é dar. Professor, não há dúvida que nós precisamos trazê-lo novamente, porque além de aguçar, né, a nossa curiosidade, e também assim muito ensinamento, dizer que o senhor é um craque mesmo no que faz. E isso é muito bom para quem conviveu, quem convive, quem aprende todos os dias com o senhor. Então, assim, eu não posso me despedir, dizer que foi uma honra, um prazer, uma satisfação de fato estar com o senhor. E vamos marcar outras vezes, porque tem muitas perguntas que não foram respondidas. Me perdoe, meus amigos aqui, que eu não pude falar todos, né? Que é um assunto com muito conteúdo, é muito conhecimento, e esse é que nos faz essa live ficar cada vez melhor e principalmente ser muito mais fortalecida e enriquecida por vocês. Então, agradeço novamente, até 1 minuto o senhor se despedir de hoje, mas não há dúvida que marcaremos outra, porque é muito a contribuir. Muito obrigado, professor. Pode se despedir à vontade. Eu que agradeço, Carlos. A convivência com os estudantes, para mim, é algo que me conforta, é algo que me reanima.
Eu estou aqui fechando 64 anos de vida, e quando eu entro para dentro de uma sala de aula, mesmo uma sala de aula virtual, eu me sinto uma criança, como se tivesse ganhado um brinquedo novo. Não é? Isso é uma coisa fantástica. E quando eu consigo ver os jovens que eu vi, eu não vou enumerá-los porque eu vou esquecer alguns, mas quando a gente consegue ver alguns que... É aquela história do treinador, a gente lança a bola e ele corre atrás e passa da bola e faz gol ainda mais bonito que a gente, é algo muito confortante, muito confortador. E é algo que eu faço tomando meu vinho, não tem nenhum problema quanto a isso. Eu faço com muito prazer, com muito gosto. Eu saio daqui por minha conta, vou a Balneário Camboriú, dou as minhas aulas gratuitamente, sem cobrar um único centavo, e ainda respondo as perguntas do Tércio, sem problema nenhum, né, na hora que você, do Tércio e de todos os outros, né, na hora que quiser. Disponham de mim, que é sempre um prazer enorme interagir com vocês. Saúde. Professor, foi uma satisfação mesmo, saúde. Né, gente, quem desejar, não conseguiu rever todo, né, conseguiu ver toda a live, daqui a uns dias estará disponível no canal Cadidon Costa, o assunto é turismo. Entrem lá, se inscrevam no canal, fiquem à vontade para compartilhar. E essa live é nossa, que nós possamos crescer, compartilhar o turismo e que esse turismo seja muito, não é só mais importante, mas que ele seja de fato mais significante, porque para nós já é. E que as pessoas entendam também que há uma ciência por trás e que esse espaço, né, esse gap que de fato talvez exista, que ainda está muito evidente entre mercado e academia, possa ser diminuído muito mais. Professor, grande abraço, até a próxima, viu? E não vai demorar não. Grande abraço. Tá bem. Abraço a todos e até mais. E até amanhã. Amanhã eu encontro vocês, às 18 horas novamente. Abraço. Podem me chamar sempre. Um abraço. Tchau. Tchau.